Está começando o programa CBN Campo Grande e hoje a gente começa o nosso programa com um convidado aqui nos estúdios da CBN, o governador do estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, que está comandando o estado desde 2015. Eu quero começar, governador, desejando que os nossos ouvintes, tanto da 93.7 quanto aqueles que nos acompanham também pelo facebook.com/cbncgoficial, nós queremos convidá-los, inclusive, a interagir conosco, enviando perguntas para o governador pelo 998937000. Governador, muito obrigado pela sua gentileza de atender o nosso convite e estar aqui na CBN. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia a toda a equipe CBN Mato Grosso do Sul. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo, né? Primeiro, dizer da alegria de estar com vocês aqui, nessa oportunidade para nós podermos debater o Mato Grosso do Sul, falar dos avanços, das nossas prioridades, do trabalho que nós realizamos nesses 3 anos aí e praticamente 2 meses que nós iniciamos um trabalho aqui no estado. Então a gente fica muito contente, parabenizar vocês pelo trabalho. Estamos aí à disposição para nós levarmos aí esse bom bate-papo aí e informar essa população querida que está nos ouvindo. Governador, um dos maiores líderes do seu partido, do PSDB, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele costumava dizer que o poder é solitário. Essa é bem famosa. O senhor foi prefeito, deputado estadual, deputado federal e está agora governador. Quero começar a nossa conversa perguntando para o senhor, que fase o senhor está vivendo neste momento na política? Olha, eu entendo, Otávio, a política e foi quando eu iniciei há 21 anos atrás, né? Foi um grande desafio de enfrentar uma disputa local lá no pequeno município de Maracaju. E ali nós pautamos realmente a entrada na política fazendo um trabalho. Eu entendo que política, quem está vinculada a resultados práticos de melhoras para a vida das pessoas, no qual delegam a nós responsabilidade de fazer gestão. E isso foi como prefeito, 8 anos, quando a gente transformou uma cidade. Maracaju, nós tiramos ela de 12ª para ser a 5ª economia em 8 anos, num trabalho de planejamento, de organização e de um avanço que a cidade teve. Aí eu tive a oportunidade de conviver no Legislativo, que é um grande aprendizado. Eu acho que isso serve realmente quem ocupa cargo no Executivo, no caso o prefeito, ou o governador, ou o presidente da República, merece ter essa passagem dentro do Poder Legislativo, porque é o parlamento, ali é o espelho da democracia. As assembleias legislativas, como eu convivi aqui, os 4 anos que eu convivi na Câmara Federal como deputado federal, é um aprendizado para você entender realmente o espírito democrático. Algumas pessoas que pregam aí o autoritarismo e alguns até hoje pensando lá naquele tempo remoto da volta da ditadura, e a gente tem que combater muito isso. O parlamento, ele é o espelho da sociedade. Então ali estão as pessoas que representam segmentos, organizações, e ali a gente convive realmente no processo democrático. E depois, esse grande desafio de governar Mato Grosso do Sul, né? Tive a oportunidade, enfrentamos aí todos os desafios em 2014 numa campanha duríssima e tivemos o privilégio da população de nos confiar essa responsabilidade. E vejo que nós conseguimos nesse período, porque a gente tem que fazer uma reflexão do momento que nós vivemos. O Brasil, até 2014, era um Brasil que vendeu sonhos, ilusões e acabou levando aquele descontrole das contas públicas para transformar a sociedade brasileira no período de 15, 16 e 17 na maior crise da história que o Brasil já vivenciou, desde a República. Então, nós nunca tivemos um problema tão grande como essa crise. E aí que eu digo que foi o grande desafio, que é você governar na crise e poder fazer aí, principalmente o planejamento, as entregas, que nós vamos com certeza estar discutindo e debatendo aqui durante essa manhã, até levando as informações desse planejamento e do que nós fizemos para o nosso Mato Grosso do Sul. O senhor é considerado um político corajoso, estrategista, e para alguns o senhor também é um homem de sorte na política. Qual desses adjetivos retrata melhor o senhor? Não, eu acho que até sorte, eu não vejo isso. Eu acho que as coisas às vezes acontecem dentro de uma lógica, né? A política vive momentos de criminalização, como é o que nós vivemos agora, mas a mudança
do país, das instituições, das estruturas, passa pela boa política. O que está hoje, muitas vezes, é confuso na cabeça das pessoas e na sociedade. Existe o mal político? Claro que existe. E esse tem que pagar pelos erros que comete. Agora, existem os bons homens públicos e que estão enraizados em N partidos. Eu não quero partidarizar essa questão. Agora, eu entendo que o nosso perfil é um perfil de quem governa com responsabilidade. Não titubeamos, e não é só o governador, porque ninguém faz nada sozinho. Se você não constituir uma equipe, pessoas preparadas, saber e ter foco no que você vai fazer, porque os problemas acontecem no dia a dia. Agora mesmo, a hora que terminar aqui a nossa entrevista, eu vou estar indo para Aquidauana e Anastácio para refazer uma reunião ali com os prefeitos de toda aquela região impactada pelo maior volume de chuvas que teve aí, vamos dizer, dos últimos anos e que acabou causando um problema terrível. Então são coisas pontuais. Agora, governo não se faz sem planejamento. Então eu vejo assim, nós tivemos um governo que tomou as medidas corretas na hora certa para não deixar Mato Grosso do Sul sucumbir à crise. Os comparativos estão aí. Se você olhar o panorama de 27 estados brasileiros, hoje tem 7 estados adimplentes só. 20 estão inadimplentes. O que é isso? Não paga folha, não paga fornecedor, não tem investimento, não faz praticamente nada. Por quê? Não tomou as medidas, deixou o Estado muitas vezes. E nós enfrentamos aqui, primeiro, a diminuição do tamanho do Estado. Essas reformas que o senhor fez no seu governo, elas geraram resultado, governador? Extremamente positivo. Se não fossem as reformas, Otávio, hoje nós talvez estaríamos aqui falando de mais um Estado inadimplente. Então, a coragem de fazer as reformas. Quais são as reformas? Primeiro, administrativo. Nós tínhamos um Estado com 15 secretarias e uma grande estrutura. Nós encolhemos isso para 10. Hoje, Mato Grosso do Sul é o Estado com a menor estrutura administrativa do país. Não tem nenhum Estado que está enxuto do tamanho e sem perder a qualidade do serviço. Porque o que nós fizemos? Unificamos estruturas que têm tudo a ver. Quando a gente fala desenvolvimento, é tudo, você desenvolve com a indústria, com o comércio, com o serviço, com a agropecuária, e está tudo dentro de uma estrutura única e o meio ambiente junto, porque qualquer atividade geradora de emprego, de oportunidade, precisa de licenciamento ambiental. Então, o meio ambiente junto com quem faz o desenvolvimento. A infraestrutura do Estado, ela está toda ela hoje numa única secretaria, porque ali tem habitação, saneamento, drenagens, asfalto, as pontes, toda a estrutura administrativa junto. Então, isso possibilitou encolher numa estrutura administrativa enxuta. Enfrentar uma PEC, que é uma emenda constitucional que regula os gastos públicos para os próximos 10 anos. Começou a valer esse ano de 2018. O que significa isso? Independente de quem estiver governando Mato Grosso do Sul, tem uma obrigatoriedade de só aumentar os gastos públicos com a inflação do período do ano anterior. Então você não vai crescer gasto. A única coisa que ficou liberada é você poder crescer os investimentos. Então aquele gasto de pessoal, de custeio, de transferência para os poderes, porque quem arrecada é o executivo, mas os poderes acabam tendo seu duodécimo e gastam aquilo que o executivo arrecada. Então nós colocamos Mato Grosso do Sul com um estado viável economicamente. Cumpriu as obrigações, tem um bom portfólio de investimentos em áreas que com certeza nós vamos tocar aí, que são essenciais e cruciais para o desenvolvimento social, que é cuidar das pessoas, principalmente as pessoas mais necessitadas. Então eu vejo que foi um governo de responsabilidade. Acho que se a gente puder colocar algo, como você falou, sorte, muitas vezes as coisas acontecerem, não. Nós tivemos coragem, porque teve que ter coragem, enfrentar a pauta da Previdência. Essa pauta, inclusive, foi uma pauta que o presidente Temer não conseguiu desenvolver no país. Mas da forma como foi feita, se tivesse a oportunidade de refazer, o senhor mudaria alguma coisa nesse processo? De forma alguma. Eu acho que as medidas tomadas têm uma lógica dentro do planejamento e das entregas. Quando nós propusemos governar Mato Grosso do Sul, nós dissemos, nós queremos fazer um governo que gasta menos com o governo, para dentro, para poder gastar mais para fora com as pessoas. E aí enfrentamos de frente a maior crise da história do país.
Se você olhar no retrospecto... Crise política, inclusive, política e econômica. Então, nós vivenciamos um momento da maior crise política, da deteriorização da atividade política e uma crise econômica que é a maior que o Brasil vivenciou. Nós tivemos 2 anos de PIB negativo que chegou quase 8%. O que significa 8% negativo? A economia do país andou para trás. Nós conversamos aqui recentemente no cenário CBN com as maiores lideranças empresariais, políticas e do Estado. Na sua avaliação, a crise ela está se dissipando ou nós ainda estamos num processo de crise grave? Não, eu acho que nós estamos deixando a crise para trás. Eu acho que as medidas que foram tomadas, e aí você falou da pauta previdenciária, infelizmente o presidente Temer não conseguiu levar adiante, mas eles fizeram alguns avanços ali, o controle de gastos, a reforma trabalhista, que não tira direito de ninguém, mas moderniza a legislação entre o capital e o trabalho, isso aí é importante para o país. E os enfrentamentos, quando a gente fala previdência, eu acho que nós colocamos a previdência para cortar privilégios. A sociedade do Mato Grosso do Sul não pode pagar sozinha um custo de hoje 1 bilhão e 250 milhões ano, que é o déficit previdenciário do Mato Grosso do Sul, e essa é uma conta que é dividida com toda a sociedade para um grupo que a gente respeita. Eu entendo que eles tiveram um bom papel, que é o servidor público que trabalha pelo Mato Grosso do Sul, mas o que nós fizemos? Não tiramos direito de ninguém. Só que daqui para frente, quem entrar no serviço público estadual vai entrar sendo regido por uma nova lei que estabelece um teto para as aposentadorias, que é o teto do INSS, R$ 5.200 mês. Até o teto é a contribuição normal. Quem quiser aposentar acima do teto vai ter que contribuir para uma previdência complementar durante os anos em que vai trabalhar, e aí nós vamos diminuindo o déficit, unificamos fundos, melhoramos a equação previdenciária e enfrentamos uma pauta que é difícil. A votação foi feita ali com presença de policiais. Por quê? Porque existem alguns segmentos que são minoritários dentro do arcabouço do setor público brasileiro e que são sectários para qualquer mudança. Só que a sociedade brasileira tem que despertar para isso. Será que nós vamos continuar pagando essa conta que é de alguns e rateada por todos e deixar que a gente invista em saúde, em educação, em melhorias de infraestrutura, em habitação? Não é isso? Então eu acho que a coragem de enfrentar essa pauta nos dá uma tranquilidade de dizer assim, em 3 anos fizemos a reforma fiscal, que foi a reforma tributária no Estado, fizemos a reforma administrativa, resolvemos uma equação previdenciária, estabelecemos um teto de gastos e hoje eu vejo o Mato Grosso do Sul assim com muita tranquilidade para ir desenvolvendo durante os anos vindouros de uma boa política pública que vai dar resultado e retorno à população, que é fazer esse portfólio de investimentos que são importantes, que melhora a vida das pessoas, que trazem aí melhorias que são essenciais no dia a dia do cidadão. O senhor tem se destacado fortemente, a gente tem acompanhado isso, na busca por melhoria na qualidade da segurança das fronteiras brasileiras e principalmente aqui do Mato Grosso do Sul. A população também cobra do seu governo mais segurança nas cidades. Como é que o senhor avalia a qualidade da segurança pública no Mato Grosso do Sul, governador? Eu entendo que nós tivemos um avanço, porque os indicadores, se você olhar 2016 para 2017, explodiu a violência no Brasil. Todos os estados praticamente enfrentaram aí uma onda do crescimento de homicídios, roubo, furto, roubo de veículos, que foi enorme em todos os estados brasileiros. Os indicadores do Mato Grosso do Sul são um dos melhores do Brasil. Não que esteja bom, temos que avançar mais. Mas por que aconteceu isso? É aquilo que eu falei no início. Teve um planejamento. 110 milhões de investimento. Quando nós entramos, nós não tínhamos a evolução nas categorias dos policiais, que é o quê? A ascensão na carreira. Hoje eu posso dizer que nós regularizamos isso em 3 anos praticamente. Agora vem a formação aí dos últimos grupos aí de cabos, de soldados e que estão galgando as promoções, que estavam paralisadas no governo. Todos os equipamentos vencidos. Você imagina você ter todos os coletes da polícia vencidos, as viaturas sucateadas, armamento obsoleto para enfrentar os desafios aí com a bandidagem, que cada dia se aperfeiçoa mais. E o que nós fizemos? 110 milhões em equipamento, inteligência,
estrutura, radiocomunicação. Nós tínhamos um sistema de comunicação que muitas vezes ele era interceptado pelo crime organizado. Hoje nós temos o melhor sistema de comunicação das polícias, porque ninguém consegue entrar naquilo que a polícia se comunica. Por isso, 2017, o Mato Grosso do Sul teve um dos maiores avanços, enquanto o país evoluiu o quê? Aumentou a criminalidade. Agora, pano de fundo disso, e eu tenho uma posição muito firme, que eu sempre tive desde o primeiro dia do nosso governo. O governo federal é omisso com as fronteiras brasileiras. Você entra em qualquer país do mundo, pode visitar aí N países, quem faz a segurança das fronteiras são os governos federais, as polícias federais, em qualquer país do mundo. O Brasil, você entra aqui, está escancarado as fronteiras. Entra armas, entra droga, e aí gera mais violência no interior do país. É isso? Ótimo, parabéns ao presidente pela intervenção no Rio de Janeiro. Que dó que eu tenho do povo do Rio de Janeiro, que está enfrentando aquele problema vivenciado dia a dia. Agora, eu pergunto, vai resolver o problema no Rio de Janeiro se não cercar aqui a entrada da droga e das armas que chegam no Rio de Janeiro? Nós somos um corredor. A droga, ela não é... A porteira está aberta. A droga não é produzida no Brasil, ela é produzida nos outros países e adentra o Brasil pelas fronteiras, principalmente com o Paraguai e com a Bolívia, cocaína, maconha e armas. Se não blindar as fronteiras, nós vamos ter uma guerra lá nos grandes centros, porque, olha o exemplo, 2015, só o nosso Departamento de Operações de Fronteira, que é o DOF, e a Polícia Rodoviária Estadual, apreenderam 227 toneladas de drogas. 2017, 427 toneladas, praticamente o dobro em 2 anos. O que isso significa? Continua, a gente está fazendo um trabalho. Agora, se tiver uma blindagem na fronteira séria, Exército, polícias, Força Nacional, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, a gente vai diminuir muito. Como que você enfrenta o tráfico aí, isso que está acontecendo lá nos morros, a droga? Porque o grande problema é a droga. É diminuir o poder econômico das facções. Essa bandeira o senhor vai continuar empunhando? Não, eu já falei para o presidente Michel, eu estive agora, essa semana em Brasília, falei lá com os ministros, o ministro Torquato que eu encontrei, falei, ministro, parabéns pela intervenção, mas se vocês não olharem a fronteira, e o governo federal ele é omisso com as fronteiras brasileiras, eu não estou falando só aqui do Mato Grosso do Sul, olha a ressonância lá do governador de Rondônia, do governador do Acre, e os outros governadores, porque eles sabem ali, a Roraima, nós estamos lá com o problema da Sueli com os venezuelanos que invadiram Boa Vista. Então isso é um problema de segurança nacional, ou o Brasil toma vergonhas ao governo federal e coloca realmente uma blindagem na fronteira, ou senão nós vamos ficar enxugando gelo, fazendo intervenção lá nos grandes centros para coibir lá o tráfico, ele não vai resolver o problema. Fronteira é algo importante, merece uma atenção. Espero que agora com o Ministério de Segurança Pública isso possa realmente despertar para que nós possamos. Nós vamos continuar fazendo a nossa parte. O DOF está sendo reestruturado com um volume maior de policiais, viaturas, armamentos, inteligência. Tem que trabalhar com inteligência. Não adianta você ficar só prendendo aquele que transita ali, vamos dizer, é o mula que eles falam, né? Formiguinha, né? Formiguinha que pega lá 200, 100, 50, 20 quilos e leva para o grande centro. Nós precisamos combater as facções, as corporações grandes que fazem isso. Isso nós vamos fazer sempre. Acho que Mato Grosso do Sul, vocês têm os números. Olha o avanço em 2017, enquanto no Brasil explodiu a violência, Mato Grosso do Sul conseguiu estancar e melhorar muitos indicadores. Isso é fruto de um trabalho das forças de polícias, integração, inteligência, e agora a gente, com os concursos públicos, agora a gente nomeia os novos policiais civis e delegados. Autorizei concurso da Polícia Militar e o planejamento da Secretaria de Segurança é para 10 anos. Todos os anos ter um concurso da Polícia Militar. Por quê? Você coloca novos policiais e quando aposentar com 25, 30 anos, não sai todo mundo de uma vez só. Porque às vezes a gente faz um grande concurso, põe 1000 policiais, quando sai... Aposenta os 1000. Os 1000, e o Estado perde com isso. Quando o senhor assumiu, o senhor criou o programa, no seu programa Obras Inacabadas Zero, para concluir uma série de obras que não haviam sido concluídas e até para a construção. Qual é o balanço que o senhor faz hoje desse projeto? Um programa extremamente positivo para a população. Inédito, acho que no Brasil, porque o governante, o político, ele gosta de pôr a sua marca, né?
eu iniciei essa obra e terminei essa obra. O programa Obra Inacabada Zero é respeito ao dinheiro público aplicado em governos anteriores no Mato Grosso do Sul e que deixou aí uma enormidade de obra inacabada. 234 obras estavam inacabadas. Hoje nós estamos aí praticamente com 3 ou 4 só. Entre elas o emblemático Aquário do Pantanal. Diz pra gente, onde é que foi o erro desse aquário, se é que a gente pode avaliar como um erro? Olha, eu tenho uma posição... Era para ser uma obra emblemática, eu tenho uma posição muito clara com isso. Eu nunca faria um aquário, nunca. Posição, Reinaldo, eu sempre falei isso, não escondo minhas posições. É um erro você construir aquário enquanto você está precisando de hospital. Você está precisando de atendimento de saúde. Nós agora vamos entregar o Hospital do Trauma. O Hospital do Trauma em Campo Grande, para quem não sabe, é uma obra que iniciou há 21 anos atrás. Olha o tempo. E em 3 anos nós vamos entregar o novo Hospital do Trauma, parceria com a Santa Casa, completo, equipado, atendendo a população. O aquário, o grande erro, é você não ter a percepção dos anseios maiores que a sociedade tem. Aquela história, o político toma decisão por conta própria e muitas vezes não consulta. Eu não tenho dúvida que se fizesse uma consulta, eu na época da campanha eu consultei. Você preferia um aquário, ou um hospital, ou creche para o seu filho, ou um posto de saúde, ou uma melhoria à habitação? O aquário estava em último lugar na resposta da sociedade. Mas aí resolveram no governo anterior construir um aquário, um projeto extremamente equivocado, porque contratou uma obra por 88 milhões, que foi o contrato inicial, gastou 203 milhões... E não está pronto. E não está pronto e ainda a gente precisa 40 milhões para terminar. O senhor acredita que vai conseguir terminar essa obra? obra? Acho que sim, só depende do Poder Judiciário, porque eu também não posso, Otávio, ser responsabilizado por aquilo que nós não contratamos. Então, qual que é a defesa que o Estado faz? Tribunal de Contas, Ministério Público e Poder Judiciário concordam com a planilha de 40 milhões que nós disponibilizamos, que é os itens que faltam para terminar o aquário. Concordado, a empresa concordou em realizar sem nenhum aditivo, sem nenhuma correção pelos 40 milhões e concluir o aquário. Tudo isso acertado, o Ministério Público concordou, o Tribunal de Contas concordou. Se o Poder Judiciário referendar e homologar esse acordo, dia seguinte as obras vão reiniciar. Agora, é um absurdo querer jogar para a nossa administração uma responsabilidade de uma insanidade de construir aquário. Aquilo só serve para aquário. Então vamos acabar, a obra inacabada zero é importante, vai fazer ali um núcleo de turismo, as pessoas vão visitar, vão ver lá os peixinhos nadando dentro do aquário, vai ali ter um observatório, tudo bem, eu não discuto isso, mas é uma obra que nós gastamos muito dinheiro. Eu te dou um exemplo, eu estou construindo um hospital em Três Lagoas que vai ficar pronto esse ano da Costa Leste por 55 milhões. Então, com o dinheiro gasto no aquário, daria para construir 5 hospitais regionais no Mato Grosso do Sul para atendimento às pessoas. Aí foi colocado dinheiro nisso. Se der para concluir, nós vamos concluir, que aí seria assim, concluiu todas as obras inacabadas em respeito ao dinheiro público de N governos. Eu vou falar o Hospital do Trauma. 21 anos, como que a gente faz? Então eu acho que a gente assim avançou bastante, respeito ao dinheiro público é importante, é um programa que nós idealizamos para concluir esses elefantes brancos que foram iniciados e não foram concluídos, e aí a gente entregou universidade, entregou hospital, entregou obras importantes, escolas que estavam inacabadas, presídio, vamos inaugurar agora 2 presídios aqui na capital que estavam inacabados para a gente poder ter ali o sistema prisional, e acho que o mais importante é respeitar o dinheiro público e concluir essas obras. Não iniciamos, fomos nós, mas concluímos e vamos entregar à sociedade. O senhor é campograndense, nascido aqui. Todo governo gosta, pretende, trabalha para deixar uma marca. Qual vai ser a sua marca na capital? Acho que a grande marca, Otávio, nossa na capital, vai ser principalmente a nossa preocupação na área de saúde e essa reestruturação que às vezes ela não é perceptível da sociedade, mas que está acontecendo também em Campo Grande. Antigamente, praticamente todas as pessoas do interior migravam para buscar a média e alta complexidade da saúde na capital. Hoje nós já temos um hospital na fronteira, que é
Ponta Porã funcionando, nós temos em Coxim, na região norte, nós temos em Três Hospitais Lagoas. Polos, regiões polos, né? Regiões polos. Por quê? Estamos agora lançando a obra já de Dourados, Hospital Regional da Grande Dourados, a Santa Casa de Corumbá. Dobramos o número de UTIs no interior do estado. Então hoje você tem um número maior dessas unidades de terapia intensiva, que é a alta complexidade O senhor está conseguindo fazer o que o plano de governo do senhor previa? Mas justamente, porque o que a gente propôs naquela época? Você olha bem a complexidade. Caravana da Saúde, que fez um belo trabalho. Nós tínhamos 87 mil pessoas na fila para fazer cirurgia. Fizemos 54 mil cirurgias nesses 3 anos no programa Caravana da Saúde. Até hoje tem pessoas fazendo. E ainda tem mais de 30 mil aguardando. Agora imagina se as 57 não fossem feitas as cirurgias, o montante que tinha. Então, na capital especificamente, entrega do Hospital do Trauma, que vai ser algo importantíssimo. A retomada que nós já fizemos, uma parte já concluída do Hospital do Câncer, e agora nós vamos iniciar as obras sequenciais. Entrega do novo acelerador linear. Está tudo pronto ali, o equipamento. O que é o acelerador linear? Faz todo o trabalho da radioterapia. Um novo hospital regional. Nós vamos concluir um anexo aqui no Hospital Regional em Campo Grande, que vai ampliar o número de saúde, de atendimentos às pessoas de saúde. Hemodiálise. Antigamente, a região norte, o cidadão lá que precisa fazer hemodiálise, pegava lá um ônibus, uma van, um carro, 360 quilômetros, 3 vezes por semana, vir e voltar. Hoje a hemodiálise está lá em Coxim, atende a região norte. Hoje os atendimentos estão interiorizados. Então, Campo Grande, a tendência é ir desafogando o número de pessoas que migram do interior. Agora, você não consegue, em 3 anos, construir todos os hospitais, mas existe uma lógica do atendimento. Então, esse ano a gente entrega em Campo Grande o Hospital do Trauma, o Hospital do Câncer, essa parte daí da radioterapia que será feita com o novo acelerador linear, que já está pronto, daqui a um dia nós vamos entregar à população e que vai atender 4 vezes mais pessoas do que atende o equipamento obsoleto que tem aí. A nova etapa da Caravana da Saúde, nós estamos vindo agora com uma nova especialidade para atender as pessoas. Vou dar um exemplo. A gente identificou que 15% do baixo rendimento escolar dos alunos da rede pública ou é por problema de visão ou problema de audição. Então nós vamos disponibilizar uma caravana, uma etapa da caravana, para fazer todos os exames de visão e de audição e dar o óculos, dar o aparelho auditivo, para que esse aluno em sala de aula possa ter um rendimento melhor, porque ele vai enxergar melhor, ele vai ouvir melhor, e isso faz parte do planejamento da futura caravana que está vindo aí. Então, a relação do senhor com o prefeito Marquinhos, como é que é? Ótima, nós estamos aí dentro de Campo Grande, você vê, nós estamos parceiros aí nas obras, o governo do estado está investindo muitos milhões aqui em contrapartida que a prefeitura não tinha os recursos para levar obras a muitos bairros de Campo Grande, pavimentação, drenagem, habitação. Nós vamos assinar segunda-feira, conseguimos aí mais de 1.200 novas casas para Campo Grande, um trabalho da EMA, que é a municipal, com a Secretaria de Habitação, com a GEAB, agência nossa. Vamos assinar já os contratos para as obras iniciarem. Vai vir mais casas para Campo Grande, porque nós continuamos o trabalho. Então essa integração, ela é uma integração extremamente saudável. Governo do estado, resolvemos ali um grande problema ali da Via Parque, né, com a Avenida Mato Grosso. Aquilo ali foi recurso nosso, do governo do estado, execução da prefeitura, e hoje a gente conseguiu melhorar o fluxo ali de veículos que ali estrangulava. Hoje você vê ali a Euler praticamente pronta, vamos entregar daqui uns dias. Nós temos ali o núcleo esportivo lá da Vila Almeida, está quase pronto, daqui um dia a gente entrega um complexo esportivo dentro de Campo Grande. Então são muitas parcerias e uma ótima relação. A gente tem trabalhado, o estado hoje, Otávio, trabalha pelos 79 municípios. Quando a gente falou do planejamento e dos enfrentamentos que nós fizemos, mais de 3 bilhões e 800 milhões que nós vamos investir em 4 anos em obras estruturantes. Se você olhar hoje, os 79 municípios têm obra do governo do estado, mesmo na crise, sem fazer empréstimo.
Não tem empréstimo aqui é dinheiro do cidadão sul-mato-grossense. Nós soubemos ser econômico com o Fundersul, nós soubemos economizar com a CID, nós soubemos economizar com o Fundo de Apoio à Industrialização. Se você for lá no núcleo empresarial do Indubrasil ali, olha a obra que nós estamos fazendo lá com dinheiro do Estado para ter lá a maior fábrica de proteína vegetal da América do Sul. Nós vamos inaugurar dia 6 de junho. Uma fábrica da ADM, um investimento de mais de 600 milhões, e o Estado levou. Se você vem aqui no Polo Empresarial Norte, ontem à noite ainda encontrei alguns empresários que têm ali sua atividade industrial, investimos ali para gerar o quê? Emprego, melhorar a estrutura para o empresário poder empregar mais campograndenses. Então eu vejo assim, o governo está presente em Campo Grande, com obras na saúde, na infraestrutura, na segurança pública. Olha quantas viaturas, quantos policiais, uma estrutura. Tem ainda problema? Claro que tem. Mas nós diminuímos em Campo Grande homicídio, nós diminuímos roubo de residência, nós diminuímos aqui esses assaltos que aconteciam aí no dia a dia. São indicadores que estão aí na nossa projeção da segurança. Então o governo tem dado uma resposta e enfrentando os desafios da crise. Então, eu vejo assim, em Campo Grande a gente atendeu bem. E os 79 municípios. Se você pegar qualquer município do estado, pergunta o que o governo fez ou está fazendo, tem naquele município alguma obra, do menor ao maior, que é a capital do estado. Governador, recentemente, o ex-governador André Putinelli sugeriu aqui na CBN que, para ele, né, seria a chapa do sonho. Seria ele candidato ao governo, o doutor Odilon de vice e o senhor senador da República. Eu quero aproveitar esse episódio, governador, que ganhou repercussão na imprensa, muita aí, e perguntar ao senhor, Reinaldo Azambuja é candidato à reeleição ou a proposta feita pelo Putinelli é tentadora, o senhor senador? Olha, eu acho assim, eleição é bom que tenha pluralidade. Quanto mais candidatos tiver, mais opções a sociedade vai ter. Democracia é isso. O cidadão livremente escolhe quem ele entende que deva governar sua cidade, representar na Assembleia, na Presidência da República. Nós vivenciamos aí, Otávio, o momento da maior criminalização da política. O cidadão que está sentado na cadeira da política foi criminalizado, como se todo mundo fosse igual. E não é. Existe o mau político, existe o bom político, existem pessoas responsáveis. Eu dou um exemplo. Eu tenho 21 anos de vida pública. Fui prefeito, deputado estadual, deputado federal, estou governador. Eu não tenho nenhum processo. Você pode pegar minha ficha aí, pode, como fala, a ficha da corrida que as pessoas... Mas não tenho condenação, nunca fui. Fui investigado. Quem está no setor público, muitas vezes, é investigado. E isso faz parte dos órgãos de controle, investigar. Tem uma denúncia contra o governo, investiga. Tem uma denúncia contra o governante, investiga. O que não pode é condenação sumária. Às vezes uma pessoa fala uma coisa e você já condena o político. Então, bons e maus existem em todos os setores e nós precisamos separar o joio do trigo. E quem que separa? É a população. Ela tem oportunidade de olhar ali o que o político já fez, o que fez corretamente. Quem foi condenado, quem é ficha suja, quem é que tem problemas, vai pagar os seus problemas com a justiça. Se é corrupto e roubou dinheiro público, tem que devolver o dinheiro público para ser bem aplicado em favor do cidadão. Agora, a criminalização da atividade política cria aí muitas vezes os vendedores de sonho, né? Aqueles que vão resolver. Campo Grande já vivenciou vendedores de sonho e acabou entregando pesadelo para a cidade. O que nós precisamos? Responsabilidade. Governar com austeridade, governar com transparência. Mato Grosso do Sul era o último estado em transparência em 2014 do país. Nossa nota era 1,4. Nós colocamos uma nota 10 em transparência, porque o governo está aberto. Pode olhar ali no nosso portal da transparência, você enxerga o governo ali por dentro. Agora, a proposta do ex-governador é para limpar a barra, né? Eu falei, ele quer ganhar por WO. Ele não quer disputa, ele quer ganhar no tapetão. E não vai acontecer, né? Não vai ter isso. Eu acho que ali o senhor é candidato à reeleição? A política, a aliança, você busca os aliados. Eu acho que o PSDB tem um legado nesses 3 anos. E entregas em todos os setores. Tem uma melhoria na saúde, tem uma melhoria na infraestrutura. Eu vi aí as pessoas falando da questão de infraestrutura, estrada, rodovia, isso.
Imagina se o governo não tivesse feito os investimentos que nós fizemos nesse tsunami. Isso tudo que o senhor falou aqui, então, anima o senhor a disputar a reeleição? O trabalho da política, ele é cativante, né? Agora, ninguém é candidato de si mesmo, é o que eu falo. Uma reeleição depende dos aliados, depende dos segmentos organizados da sociedade. Eu tenho sido procurado por N pessoas, segmentos organizados, pedindo: governador, saia candidato. Se o senhor tivesse que tomar a decisão hoje. Um legado, essa decisão, Otávio, ela vai ser tomada dentro do partido, com os nossos aliados. Eu tenho um foco hoje, é que eu digo, ontem eu tomei um café da manhã com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e ele falou uma coisa que é a percepção que eu tenho. Nós que estamos no meio político, às vezes a gente fica preocupado, a eleição está aí. A população não está nem aí agora para a eleição. A população está preocupada o que nós estamos fazendo para melhorar e resolver os problemas, esse da enchente, do desemprego que, graças a Deus, vem caindo. Então, eu posso dizer para você com muita tranquilidade uma coisa: o PSDB vai defender o legado que fez de um trabalho de planejamento, de responsabilidade, de transparência nesses anos aí. Pode ser com a candidatura do atual governador à reeleição, que faculta isso, né? A gente pode ir para um processo, pode ser. E essa decisão está na instância partidária. Eu estou imbuído em cuidar do governo e tenho responsabilidade e vou cuidar muito bem, com responsabilidade, para continuar fazendo as entregas. E o partido está buscando as alianças. Hoje tem muita gente conversando, né? Partidos já tem conversando. algum partido que eu possa falar aqui? Vários, o Beto Pereira e o partido tem hoje já alianças já formalizadas, estruturação. Agora, isso é uma estratégia da política, né? A convenção é até 15 de agosto. Nós temos uma Copa do Mundo, que acho que começa dia 10 de junho, não é? No meio do caminho aí das eleições. Diante do que o senhor anda pelo Estado, o senhor viu o senhor com densidade, aprovação popular para disputar a eleição? Não tenho dúvida, nós temos todas as pesquisas que a gente faz, a gente tem uma boa aprovação do governo. Isso nos conforta. Isso anima o senhor? Isso anima o governo. Porque a candidatura não é só do governador. Tem uma equipe de pessoas. Mas é uma decisão pessoal, aquela que eu falei no início. É solitária essas decisões. Não é solitária, mas eu tenho que ouvir os aliados, nós temos que ouvir a sociedade, a gente tem que ter esses ouvidos para não ouvir. Então, enquanto o cidadão pede, constrói hospital, você vai e constrói aquário. Isso é não ouvir a sociedade, né? Então vamos focar naquilo que é prioritário. Por que eu digo saúde é prioridade para nós? Por que essa organização? Porque é o maior problema vivenciado pelas pessoas hoje. Não adianta, os municípios hoje não estão dando conta, a União está muito distante e acaba o Estado tendo que abraçar toda essa responsabilidade. Você pode ter certeza do seguinte: essa resposta vocês terão por parte do governador, por parte dos nossos aliados, e ela vai ser feita no momento que nós entendemos oportuno. Hoje é foco no governo. Quer dizer que o senhor não aceita, então, o convite do ex-governador para ser senador pelo Mato Grosso do Sul? Ele quer moleza, né? Quer ganhar por WO, ele quer tira o Odilon, tira o Reinaldo, fica só eu aqui como opção para a sociedade, aí não é legítimo. Pleitear a candidatura, qualquer um pode pleitear. Agora, deixa a sociedade escolher. Quanto mais candidaturas, mais opções, né? Existe aí o salvador da pátria. Hoje tem muita gente com essa criminalização da atividade política, né? Parece que todo político ele é um criminoso, né? Ele comete algo errado. Isso é um panorama desses maus políticos que se apropriaram do Brasil em benefício próprio, e esses têm que pagar pelo preço do que cometeram de errado. Agora, não dá para generalizar. Todo mundo às vezes generaliza. Política, eu te dei um exemplo, tenho 21 anos, não tem nenhum processo, nenhuma condenação, investigação, muitas durante o período. Eu lembrei esses dias quando eu era prefeito de Maracaju, tinha ali o Ministério Público, como existe hoje, abre um inquérito para te investigar. Beleza, investiga, apura. O que aconteceu? Durante 8 anos que eu fui prefeito, teve acho que mais de 10 inquéritos investigando algum ato, vamos dizer, de improbidade, ou de algum servidor, ou de alguma parte da administrativa da Prefeitura de Maracaju. Todos eles arquivados. Quer dizer, nenhum virou ação para ser, muitas vezes, levado a uma condenação. Então, o que precisa hoje é a atenção da sociedade, né? Nessa bolha que nós estamos vivendo aí de denuncismo, de denúncias vazias. É que eu falo,
o delator. O delator coloca a versão que interessa a ele. Você viu, nós tivemos denúncias N aí de pessoas que denunciaram o governo e que hoje estão presas, estão condenadas, estão lá pagando pelo que fez e nós estamos aí tranquilos governando. Agora, nunca a gente vai deixar de dar resposta, porque o homem público, ou a pessoa pública, a mulher, que é vida, quando se fala pública, é uma vida aberta. Nós temos que prestar contas para a sociedade, até porque a gente está trabalhando ali com algo que é público, é de todos. Então, prestar conta com responsabilidade, fazer a boa política. Eu defendo, eu sou tranquilo assim, eu não sou político de profissão, mas eu gosto da atividade política. Eu digo assim, é cativante você entrar num governo, ter a maior crise da história do país, política e financeira, econômica, planejar o governo, fazer entregas, enfrentar os desafios. Não vai resolver todos os problemas, porque são muitos que existem na vida. As pessoas também sofreram, as famílias, com essa crise. Teve gente que perdeu emprego, teve gente que se endividou, pessoas que teve que tirar o filho da escola. E ainda não está fácil, né? E não está fácil, mas graças a Deus, Otávio, o Brasil começa a ter um norte de crescimento. E isso é muito bom para a sociedade, para todos nós, para os governos. Porque governar na bonança é fácil. Olha, eu falo, antes de 2014, se você olhar as receitas do estado do Mato Grosso do Sul, elas cresciam mais do que a inflação. Quer dizer, você tinha dinheiro, porque a inflação era menor e a receita crescia. Depois de 2014, nós tivemos que governar sem dinheiro, com crise, enfrentando os desafios. Eu acho que isso a gente fez com responsabilidade. Se tem uma marca que a gente pode dizer, o governo do Mato Grosso do Sul, isso tem eco no Brasil inteiro. Esse é o seu carimbo. Foi um governo responsável. O senhor também teve um apoio, o senhor é produtor rural, e teve um apoio muito grande na sua eleição da classe produtora. Hoje, numa eventual reeleição do senhor acredita que conta com esse mesmo apoio? O senhor conseguiu manter ou o senhor teve problemas? Não, eu acho que nós tivemos ali alguns enfrentamentos, respostas ao setor produtivo. Eu te dou um exemplo. Mais de 5 mil quilômetros de rodovias recuperadas. Essas rodovias, em grande parte, atendem o setor produtivo. É que eu digo, se não fosse o trabalho preventivo que nós realizamos de estradas, com esse tsunami, esse mundo de chuva que ocorreu no Mato Grosso do Sul nesses últimos anos, talvez hoje teria um caos. Você olha as estradas, vamos falar estaduais, que são de responsabilidade do governo do estado. Com todos esses problemas, nós temos 2 pontos hoje de interrupção que nós tivemos que construir desvio. O resto, praticamente todas as estradas estaduais estão dando condições de tráfego, tanto as pavimentadas como as não pavimentadas. Isso é trabalho do governo que atendeu o setor produtivo. O grande problema hoje está nas estradas municipais, que são aquelas de responsabilidade do lado do município e que nós estamos também apoiando. Hoje tem equipe nossa nos municípios que decretaram emergência atendendo essas estradas municipais, parceria. Então eu acho que o setor produtivo, reformulamos o Novilho Precoce. Hoje é um programa que está funcionando bem, que foi alvo de crítica no passado e hoje é alvo de aplausos e elogios pela qualidade do programa e pelo benefício que dá ao produtor. Estancou uma fraude existente que tinha no programa anterior. Então, eu entendo que nós tivemos respostas importantes no segmento da agropecuária. O comércio, nós fizemos aí uma mudança tributária que nós atendemos a pequena e microempresa, melhorou bastante esse trabalho. Nós fizemos com o setor industrial, FIEMES, ali um trabalho enorme na organização dos incentivos fiscais, que potencializou o Mato Grosso do Sul a ser um dos únicos estados a receber investimento privado e ter o maior PIB do Brasil nos anos da crise. Então, isso sendo mostrado na campanha, você acredita que pode reverter? A campanha, eu acho que não é nem reverter, porque hoje o que existe hoje aí é uma pluralidade de pesquisas, né? Eu sempre falo, pesquisa tem para todo gosto. Essas pesquisas, quem é que assusta mais o senhor, já que o senhor tem números internos? O Odilon de Oliveira ou o André Putinelli? Seria o adversário do senhor? Adversário a gente não escolhe. Mas qual dos dois é? Não, nenhum deles. Eu acho que aí você tem perfis diferentes. Um já governou o estado por 8 anos, teve a sua oportunidade, fez o seu trabalho,
tem ali a análise da sociedade. O outro vem da magistratura, né? Era um juiz que está colocando o nome à disposição da população do Estado. Quem tem que fazer o juízo de valor não sou eu, é a população. Agora, posso dizer, nós do PSDB, nós temos um legado de um trabalho que foi realizado. Você não vai escolher adversário, então? Você não pode escolher adversário. Quem tem que decidir a eleição é a população. Você tem que dar liberdade. Se eles entenderem que nós merecemos a continuidade do trabalho, e na época, se for essa decisão de ir a buscar uma reeleição, a população vai ter momento de escolha. O problema é que hoje nós estamos muito distante. Se você pergunta em quem você vai votar para governador ou governadora nas eleições de 2018, 80% não sabe responder hoje. Quando é estimulado o nome... Aí ele já tem... Aí ele faz um juízo de valor. Mas eu vou te dizer, a população vai começar realmente a pensar nas eleições com profundidade a partir da Copa do Mundo. Então isso está distante. Isso eu conversei ontem com o Geraldo, que deve vir a ser o nosso candidato a presidente da República, e que tem aí o Alckmin deve ser com certeza o candidato do PSDB e um grupo aí de partidos, e é um homem que fez um trabalho excelente 4 vezes, porque o que acontece hoje? Parece que assim, na política vai surgir o salvador da pátria, né? Existem muitos salvadores. Hoje, né? Não, existem os salvadores da pátria. Aí você muitas vezes elege uma pessoa que não tem noção nenhuma do que é a atividade de uma gestão pública, não tem conhecimento, e aí você coloca essa pessoa, como nós já vimos alguns exemplos em prefeituras ou em governos, e aí você tem até um desastre total, porque não dá conta de conviver com a situação democrática, não sabe que você, no espírito democracia, você tem um Congresso que precisa aprovar as leis, precisa aprovar os orçamentos. E aí dá problema. E aí, N problemas, né? Se você olhar alguns estados brasileiros em que escolheram pessoas como se viesse assim, esse é o salvador da pátria, hoje está extremamente arrependido. Por quê? Porque foram pessoas que a população deu oportunidade, mas essa pessoa não teve competência para fazer uma boa gestão, não teve experiência para governar. E o que precisa hoje na política? É o cidadão escolher os bons políticos. E isso existe em todos os partidos, em todos os lugares aí. Eu tenho certeza que essa reflexão a sociedade vai fazer na hora de depositar os votos nas urnas. O que é que o senhor não fez no Mato Grosso do Sul ainda que o senhor gostaria de fazer? Olha, eu gostaria muito de entregar toda essa estrutura do complexo saúde 100% nesses 4 anos, certo? Nós vamos chegar perto dos 100%, mas nós não vamos entregar na totalidade. E por quê? Por conta da crise econômica, senão nós já teríamos avançado nisso. Essa organização das estruturas dos novos hospitais. Nós vamos entregar Três Lagoas, nós vamos entregar Corumbá, mas eu não sei se dará tempo de entregar o complexo inteiro ali de Dourados e do Hospital Regional aqui em Campo Grande, que vai ter um outro hospital novo ao lado do Hospital Regional para atender ali a saúde das pessoas, porque é a maior preocupação nossa. Então nós vamos esse planejamento. Mas eu digo assim, nós fizemos muitas entregas importantes, segurança pública, melhor salário de professor do Brasil, quem paga é Mato Grosso do Sul, e um dos únicos estados em que cresceu o IDEB. O que é o IDEB? O aluno do Mato Grosso do Sul aprendeu mais, melhorou o aprendizado. Isso é ganho. Não é só o kit escolar, não é só a camiseta, é o aprendizado do aluno que melhorou no Mato Grosso do Sul. Infraestrutura, obra nos 79 municípios. Nunca teve isso. Pode procurar aí de governos anteriores se teve um volume de investimento nos municípios sem nenhum empréstimo, sem nem endividar o Estado nenhuma vez. Isso é fruto da organização. E principalmente, Otávio, ter tido coragem de enfrentar as pautas, muitas vezes impopulares. É impopular você, muitas vezes, tomar medida tributária, previdenciária, e nós não titubeamos. Por quê? Porque a gente olhou, não é a questão política, a gente olhou a questão do cidadão. Se o governo não tivesse tomado atitudes,
talvez hoje Mato Grosso do Sul tivesse sucumbido. Governador, para a gente encerrar, o senhor tem um compromisso em Aquidauana. O senhor tem 3 nomes no seu partido que têm aí a intenção e estão trabalhando para buscar uma vaga do Senado, uma das 2 vagas. É o Eduardo Riedel, o Miglioli e o Geraldo Rezende. Como é que o senhor pretende trabalhar isso? Eu vejo isso com tranquilidade. Existe dos 3 aí, com certeza, enormes qualidades nos 3, pessoas um espírito público, extremamente competentes, um já atestado nas urnas, que é o Geraldo, atual deputado federal, Marcelo, que ocupa a pasta da infraestrutura, que faz entregas importantes nos 79 municípios, é um trabalho da competência dele e da sua equipe. O Eduardo foi responsável por todo esse planejamento do governo, gestão, organização do governo, então pessoas de melhor nível para vir a servir a população. E com certeza, como quem tem 3, né, você não terá os 3 candidatos, mas nós teremos aí com muita tranquilidade a solução disso internamente nas instâncias partidárias. Existe desprendimento, existe o complexo do todo ali, todos ali responsáveis aí em defender o legado do bom trabalho que nós realizamos, Otávio, nesses anos. É muito do que nós falamos aqui hoje, entregues, e o partido vai ter aí com certeza condições aí de entender qual o nome que vai disputar. Qual pode ser o suplente? Mas existem várias opções, né? Nós temos aí, mas o importante é que ali todos eles têm o espírito de fazer a defesa do trabalho realizado e das entregas que nós estamos realizando nos 79 municípios, trabalhando pelo Estado. Então são pessoas qualificadas e o partido com certeza terá aí a inteligência de entender qual o melhor caminho e quais as melhores alianças para a disputa desse ano de 2018. Governador Reinaldo Azambuja, nós agradecemos a gentileza do senhor ter conversado conosco, passado essas informações para os ouvintes da CBN. Olha, eu que agradeço a você, a equipe toda, agradecer aqui a gentileza, o carinho, agradecer aos ouvintes, dizer das perguntas, né? Quem mandou perguntas e não deu para a gente falar muitas vezes a resposta aqui, você remeta a nossa equipe, nossa assessoria, vai ser um prazer a gente tirar todas as dúvidas e responder a todas essas pessoas. Então a gente agradece muito, parabéns pelo trabalho e conte sempre, vamos voltar aqui para falar sobre Mato Grosso do Sul, desenvolvimento, entregas, trabalho, responsabilidade, que eu acho que isso tem que ser a tônica realmente de um governo que tem conseguido transformar aí os enormes desafios aí em resultados importantes para a população. Obrigado, um abraço a todos vocês. Muito obrigado, nós que agradecemos. Conversamos com o governador do estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja.